Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía intermitentemente nas vielas estreitas de Chicago, misturando o cheiro do asfalto molhado com o do lixo esquecido nas sombras. Marcus Slim Turner avançava confiante, com a gola levantada e as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta de couro. Seu olhar, duro e calculista, varria cada canto da rua, em busca da próxima vítima. Ele se acreditava invencível, um predador em um mundo de inocentes. Naquela noite, ele achava que a presa seria fácil, um alvo fraco, dócil e ingênuo. A poucos metros de distância, um homem estava imóvel sob um poste de luz fraca. Ele parecia comum, camisa amassada, calça jeans simples, as mãos nos bolsos. Mas algo em sua postura, na calma que exalava, contrastava com a atmosfera opressiva do beco. Era David Parker, um homem cuja vida fora moldada pela disciplina e pela experiência. Esse agente do FBI, ele havia deixado o serviço oficial alguns anos antes, mas seu olhar permanecia o de um observador experiente, capaz de ler as intenções dos outros como um livro aberto. Marcus deu um passo à frente, com um sorriso irônico nos lábios, convencido de que aquele encontro seria fácil. Será rápido e fácil, pensou. Mas não sabia que David não era um homem comum. Cada músculo do seu corpo estava tenso, pronto para reagir à menor ameaça. Cada movimento do bandido já era previsto, analisado. O vento gelado fez Marcus estremecer. Ele não entendeu imediatamente porque seu coração batia mais rápido, ou porque uma dúvida insidiosa o invadia. Era tarde demais. O que ele pensava ser um simples encontro se transformaria em uma lição dolorosa. Naquela noite, Marcus aprenderia que subestimar alguém pode ser fatal. E o homem que ele considerava fraco possuía um poder que ele jamais imaginara. Marcus Slim Turner entrou arrogantemente no beco, a faca escondida sob o paletó. Seus olhos brilhavam com uma mistura de luxúria e desafio. Ele esperava que o medo da vítima fosse suficiente para paralisá-la. Mais uma presa fácil, murmurou para si mesmo, com um sorriso no rosto. David Parker permaneceu imóvel, observando cada movimento. Seus olhos estavam calmos, focados. Ele não demonstrava nenhum sinal de medo. Aprenderá ao longo dos anos que a verdadeira força reside na paciência e na expectativa. O bandido via apenas uma figura comum. David via as intenções claras e as falhas na abordagem de Marcus. Marcus saltou de repente para a frente, armado e confiante. Mas David se esquivou com uma fluidez surpreendente. Um movimento rápido do pulso, um passo para trás perfeitamente calculado, e a faca escorregou da mão de Marcus, caindo com um estrondo metálico que ecoou pelo beco. O quê? Marcus gaguejou, chocado e incapaz de compreender o que acabará de acontecer. Sua raiva aumentou bruscamente, mas agora se misturava ao medo, um sentimento que ele desconhecia. David aproximou-se calmamente com a voz baixa e firme. Você deveria ter pensado antes de me subestimar. Cada palavra parecia pesar sobre Marcus. Suas pernas tremiam, não de frio, mas ao perceber que o que ele pensava ser uma brincadeira fácil acabará se transformando em uma armadilha da qual ele não escaparia ileso. O bandido recuou, procurando uma rota de fuga, mas David o seguiu, cada passo preciso e silencioso. Pela primeira vez, Marcus sentiu que não estava mais no controle. Estava vulnerável, exposto, e o perigo que ele pensava controlar estava agora a centímetros de distância. O beco, silencioso até então, pareceu prender a respiração. O que estava prestes a acontecer mudaria Marcus Turner para sempre. O jogo mal havia começado. Marcus Slim Turner sentiu o coração disparar. O beco que ele pensava ser seu território havia se tornado uma armadilha. Suas pernas tremiam, e cada passo que dava parecia aproximá-lo de um perigo que ele não conseguia controlar. Ele sabia que precisava correr, rápido. Sem esperar, ele se virou e correu para a escuridão das ruas adjacentes. Sua respiração era irregular, cada ruído ecoando seu próprio pânico. Mas David Parker não lhe deu tempo para se acalmar. Ele avançou calmamente, silencioso, mas implacável, sem perder de vista a figura que se afastava. Marcus se esgueirou por passagens estreitas, na esperança de despistar o que pensava ser um cidadão comum, mas David conhecia a cidade como a palma da sua mão. Ele previa cada curva, cada beco, cada atalho que Marcus pudesse tomar. Enquanto o bandido corria, o medo que começava a germinar dentro dele se transformava em puro terror. Após vários minutos de corrida frenética, Marcus chegou a um cruzamento iluminado por um poste de luz bruxuleante. Olhou por cima do ombro e viu David aparecer, calmo, quase implacável, como se caminhasse em silêncio enquanto Marcus estava sem fôlego.
O contraste entre eles não poderia ser mais impressionante. Um em pânico, o outro em completo controle da situação. Impossível. Como ele faz isso? Murmurou Marcos sem fôlego. Começava a perceber que havia subestimado alguém muito mais perigoso do que jamais imaginara. Cada tentativa de fuga só o aproximava da realidade de que sua reputação de bandido invencível estava se desintegrando. David não disse nada. Sabia que era melhor não provocar Marcos desnecessariamente, cada movimento era calculado. O importante era que o bandido entendesse, aos poucos, que não tinha controle. A lição daquela noite ficaria gravada em sua memória, gostasse ou não. A chuva continuava caindo, mas desta vez pareceu clarear o ar no beco, deixando uma tensão elétrica. Marcus Turner não era mais o caçador. Ele era a caça. E a caça estava apenas começando. Marcus Slim Turner corria ofegante, os sapatos escorregando nos paralelepípedos molhados. Sentia as forças se esvaindo, o pânico lhe dava um nó no estômago. Cada beco que virava parecia prendê-lo ainda mais. Achava-se esperto, mas acabará de cair em uma armadilha da qual nem se dava conta. David Parker movia-se silenciosamente atrás dele, cada passo silencioso, cada movimento preciso. Marcos sentia como se a própria cidade conspirasse contra ele. A cada curva, em cada esquina, ele via a sombra de David surgir imóvel, quase sobrenatural em sua paciência. Finalmente Marcos chegou a um velho armazém abandonado, pensando que poderia se esconder e recuperar o fôlego. As tábuas de madeira rangeram sob seus pés enquanto ele se esgueirava para dentro, confiante de que poderia se refugiar na escuridão. Mas David, paciente e metódico, conhecia aquele bairro como a palma da sua mão. Levou apenas um instante para bloquear todas as saídas possíveis, transformando o armazém em uma prisão. Marcos sentiu o medo se tornar real. Seu coração batia forte no peito como tambores de guerra. Ele procurou freneticamente por uma saída, mas cada porta, cada janela parecia trancada por uma presença invisível e inescapável. David surgiu das sombras, com seus olhos calmos e penetrantes encarando Marcos. Acabou, Marcos, ele disse com uma voz suave, mas gélida. O bandido fez um movimento desesperado, olhando ao redor, mas já sabia no fundo que estava preso. A armadilha não era apenas física, era uma lição. Cada erro, cada subestimação, o trouxera até ali. David deu um passo à frente, e Marcos recuou instintivamente, percebendo com horror que sua reputação de bandido invencível acabará de ruir. O que ele pensava ser uma simples perseguição no beco se transformará em um confronto inevitável. A chuva ainda batia no telhado do armazém, mas desta vez parecia anunciar a queda iminente de Marcus Turner. O caçador havia se tornado a caça, e a armadilha estava se fechando. Enquanto Marcos ofegava na escuridão do armazém, seus olhos vasculhando cada sombra em busca de uma rota de fuga, David Parker permaneceu calmo, quase imóvel. Para Marcos, o homem à sua frente parecia ter surgido do nada, possuindo reflexos sobre-humanos e uma compostura assustadora. Mas por trás dessa calma, havia uma vida muito mais complexa do que Marcos poderia ter imaginado. David era agente do FBI há mais de uma década. Seu nome aparecia em muitos casos resolvidos, mas raramente nos jornais. Ele era um daqueles homens que você nunca via, silencioso, eficiente, capaz de desmantelar uma rede criminosa sem deixar vestígios de sua morte. Sua expertise em estratégia, observação e combate corpo a corpo era resultado de anos de treinamento rigoroso e missões perigosas. Mas a carreira de David foi abruptamente interrompida por um escândalo político que não era de sua responsabilidade. Embora inocente, sua reputação foi manchada e ele deixou o serviço público. Desde então, ele optou por permanecer nas sombras, observando e intervindo apenas quando a situação exigia. Ele vivia de acordo com suas próprias regras, usando suas habilidades para proteger os inocentes e responsabilizar os criminosos. Marcos, alheio a tudo isso, via apenas um homem que o superava em força e estratégia. Ele não sabia que cada movimento, cada gesto de David era calculado, baseado na experiência acumulada ao longo de milhares de horas de treinamento e missões de alto risco. O que Marcos percebia como sorte ou velocidade era, na verdade, um domínio completo do ambiente ao seu redor. David caminhou lentamente em sua direção, com a voz calma, mas firme. Você devia ter pensado antes de brincar com pessoas que não conhece, Marcos. A rua não é seu playground, principalmente comigo. Marcos sentiu o medo crescer dentro dele. Pela primeira vez, ele entendeu que não estava lidando com um cidadão comum. Estava diante de um homem cuja formação e habilidades o tornavam quase intocável. E naquela noite Marcos aprenderia que sua arrogância e violência nunca seriam suficientes contra alguém que sabia exatamente como reagir.
O armazém pareceu mergulhar em silêncio, interrompido apenas pela respiração acelerada de Marcos e pelo leve farfalhar das roupas de David. Cada segundo que passava aproximava Marcos do seu confronto final, uma lição que ele jamais esqueceria. Marcus Slim Turner sentiu a adrenalina subir como fogo em suas veias. Cada fibra de seu corpo clamava por fuga, mas ele estava preso. O homem à sua frente, David Parker, movia-se lentamente, cada passo calculado, cada movimento preciso. A tensão no ar era palpável. Era como se o próprio tempo estivesse desacelerando no armazém silencioso. Marcus soltou um grito desafiador e investiu contra David punho erguido, pronto para atacar. Mas David se esquivou com uma fluidez que deixou Marcus desequilibrado. Cada tentativa de ataque de Marcus era recebida com o controle rápido e frio de David. Golpes, esquivados ou aparados, ecoavam nas paredes de metal e madeira, amplificando a intensidade da luta. Você é rápido, mas previsível, disse David calmamente, sua voz afiada como uma lâmina. Marcus, enfurecido, tentou um movimento mais imprevisível, mas David antecipou cada movimento. Ele se movia com uma precisão quase mecânica, bloqueando, empurrando e desarmando Marcus a cada passo. O bandido sentiu pela primeira vez que sua força e violência não eram suficientes. Ele estava sobrecarregado. À medida que a luta avançava, Marcus sentia sua energia se esvair. Seus braços tremiam, sua respiração ficava ofegante e o medo que ele sempre ignorara o dominava. David, implacável, continuou a avançar, seus olhos penetrantes fitando Marcus com uma determinação gélida. Finalmente, com um movimento hábil, David derrubou Marcus no chão, deixando-o ali ofegante, incapaz de se mover. O antes arrogante e seguro de si estava agora reduzido ao medo e à humilhação. Acabou, Marcus, disse David com a voz calma mas autoritária. Subestimar alguém é sempre perigoso. Marcus sentiu cada palavra penetrar em sua mente. O que ele pensava ser uma simples briga de rua havia se tornado uma lição que jamais esqueceria. Pela primeira vez, ele entendeu que força bruta não bastava e que habilidade, experiência e inteligência poderiam derrotar qualquer predador. O silêncio tomou conta do armazém, interrompido apenas pela respiração ofegante de Marcus e pela respiração pausada de David. O confronto havia terminado, mas o impacto daquela noite marcaria Marcus para sempre. Marcus Turner estava sentado no chão com as mãos trêmulas e a respiração ofegante, curta e irregular. A fúria que sempre o incendiara parecia ter desaparecido, substituída por uma mistura de medo e confusão. O homem à sua frente, David Parker, não se moveu. Sua calma quase sobrenatural pressionava Marcus com uma pressão silenciosa. Você ainda não entendeu, Marcus, disse David calmamente. O que você subestimou fui eu. As palavras atingiram Marcus como um soco. Seus olhos se estreitaram. Você não é um cara comum, ele murmurou hesitante. David se agachou, ficando na altura dos olhos de Marcus. Esse agente do FBI. 10 anos de trabalho secreto, redes criminosas desmanteladas, homens como você presos inúmeras vezes, mas você não sabia disso. Ninguém sabia. Até esta noite. Marcus sentiu o chão se mover sob seus pés. Cada movimento que David fazia não era sorte ou velocidade natural. Era tudo resultado de anos de experiência e treinamento. As habilidades que ele observara, inicialmente interpretara como sobrenaturais, eram o resultado de uma vida inteira de estratégia, disciplina e sobrevivência. Você achou que era o caçador, disse David, seu olhar penetrante captando o pânico nos olhos de Marcus. Mas esta noite, você descobriu como é ser a caça. E há uma lição que você nunca esquecerá. Subestimar alguém pode custar mais do que seu orgulho. Marcus abaixou a cabeça, incapaz de responder. A revelação o arrasou. O homem que ele tentará intimidar era muito mais do que comum. Era um profissional, alguém que vivia por regras que Marcus nem conseguia imaginar. Seu mundo inteiro, baseado no medo e na violência, havia acabado de ruir. David se levantou, deixando Marcus no chão. Você tem uma chance de mudar, Marcus. Mas cabe a você decidir se quer aproveitá-la. O bandido sentiu um peso imenso nos ombros. Aquela noite começara como uma simples briga de rua e se transformará em uma lição de vida que ele jamais esqueceria. O medo, a humilhação, a revelação do passado de David, tudo isso mudará Marcus para sempre. A chuva continuava a cair sobre o armazém silencioso, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração após o confronto. Marcus Turner acabará de aprender a lição mais difícil de sua vida. O silêncio do armazém fora substituído por uma sensação de peso. Marcus Turner ainda estava no chão, ofegante com o olhar vazio. Cada movimento agora parecia calculado, cada decisão considerada.
O confronto com David Parker deixará cicatrizes profundas, não apenas em seu corpo, mas também em sua mente. Poucas horas depois, Marcus foi entregue às autoridades. A polícia não entendeu completamente o que havia acontecido no armazém, mas o relatório era claro: Marcus Turner, um notório bandido de Chicago, havia sido neutralizado de forma quase desumana por um homem comum, David Parker. Os policiais presentes ficaram perplexos com a história, alguns murmurando que nunca tinham visto Marcus em tamanho estado de medo e humilhação. Para Marcus, a prisão não era apenas um castigo físico. Todas as noites ele repassava aquele confronto. Cada movimento, cada palavra, cada estratégia que David usava para incapacitá-lo. Ele estava começando a entender que sua vida, até então pautada pela intimidação e pela violência, precisava mudar se quisesse sobreviver neste mundo. David, por sua vez, retornou à sua vida tranquila, mas a lição que acabará de ensinar a Marcus teve repercussões mais amplas. A notícia desse confronto se espalhou pelo submundo do crime de Chicago. Gangues locais começaram a sussurrar um nome que inspirava medo e respeito: David Parker. Os criminosos perceberam que havia alguém na cidade capaz de neutralizar homens como Marcus Turner com uma eficiência quase assustadora. Davi, no entanto, não buscava glória. Ele sabia que a violência jamais seria a solução duradoura. Seu objetivo era claro: proteger os inocentes e fazer com que os criminosos entendessem que subestimar alguém pode custar caro. Cada decisão que ele tomava, cada intervenção, visava equilibrar a justiça em um mundo onde o medo e a violência frequentemente dominavam. Marcus, em sua cela, começou a refletir sobre sua vida. Pela primeira vez, sentiu uma mistura de medo e respeito pelo homem que o havia humilhado. Sabia que o que vivenciara naquela noite jamais seria apagado. Sua reputação de bandido invencível fora destruída, e ele precisava escolher: continuar no caminho da violência ou aprender com a experiência e tentar se reconstruir. A noite caía sobre Chicago e, com ela, a sensação de que nada mais seria o mesmo para Marcus Turner. O confronto com David Parker deixará cicatrizes profundas na cidade e na vida de ambos. Poucos dias após o incidente no armazém, Chicago parecia mais calma, mas uma tensão invisível pairava no ar. Gangues locais tinham ouvido falar de Marcus Turner e sua derrota para David Parker. O que começara como um mero boato estava se transformando em um aviso silencioso. David sabia que a mensagem precisava ser clara. Ele não buscava glória ou vingança, mas queria que os criminosos entendessem que havia alguém por aí capaz de neutralizar até os mais perigosos. Suas ações falavam por si. Em cada beco, em cada bairro, as histórias circulavam. Marcus Turner, o bandido implacável, havia sido subjugado por um homem comum, mas excepcional. Enquanto isso, Marcus, ainda em prisão preventiva, começava a sentir os efeitos da lição aprendida. Seu orgulho, outrora sua força motriz, estava abalado. Ele percebeu que sua vida havia sido guiada pelo medo dos outros e por sua própria arrogância. O confronto com David abriu uma janela para um mundo que ele desconhecia, o da estratégia, da paciência e da inteligência. Nas ruas, alguns pequenos criminosos começaram a se comportar de forma diferente. Tomaram precauções que nunca haviam considerado necessárias. O nome de David Parker tornou-se um símbolo: nunca subestime ninguém. Aqueles que pensavam que a violência bastava para impor respeito perceberam que estavam errados. David, por sua vez, continuou sua vida discretamente. Não fez ameaças diretas nem buscou reconhecimento público. Mas cada ação, cada presença, era um lembrete silencioso de que a justiça podia existir fora das instituições oficiais. E, acima de tudo, que havia consequências para aqueles que optavam pela violência e pela subestimação. Marcus, isolado em sua cela, refletiu por um longo tempo. O medo, a humilhação e a revelação da verdadeira identidade de David o forçavam a repensar sua vida. Ele sabia que precisava mudar, mas ainda não sabia como. Uma coisa era certa: aquela noite no armazém foi apenas o começo de sua transformação. A cidade continuava a farfalhar sob a leve chuva de Chicago, e em cada beco, o sussurro de David Parker flutuava como um aviso invisível. A lição havia sido ensinada. Agora restava saber se Marcus Turner seria capaz de ouvi-la e mudar. Na escuridão de sua cela, Marcus Slim Turner não conseguia dormir. Todas as noites, imagens de seu confronto com David Parker voltavam a assombrar sua mente. A faca caída, seus movimentos antecipados, o controle total de David. Medo, humilhação e raiva se turbilhonavam em um turbilhão que ele não conseguia ignorar. Mas com o passar dos dias, um novo pensamento surgiu em sua mente. E se aquela derrota não fosse apenas uma humilhação, mas uma lição? E se a verdadeira vingança não fosse a violência contra David, mas a transformação de sua própria vida?
Marcos começou a entender que sua força bruta sempre fora sua única ferramenta, mas que inteligência, estratégia e paciência eram armas muito mais poderosas. Ele se lembrava de cada detalhe da luta, analisando cada movimento, cada reação. Reconheceu pela primeira vez os erros que cometera: pressa, arrogância, falta de planejamento. Percebeu que Davi nunca tentará destruí-lo com crueldade, mas sim mostrar-lhe os limites de sua própria arrogância. Marcos passou horas pensando, escrevendo em um caderno que encontrara em sua cela. Começou a fazer planos para mudar, não apenas para sobreviver, mas para se tornar uma pessoa melhor, alguém que não seria mais guiado pela violência e pelo medo. Sua vingança interior não era contra David, mas contra o antigo Marcos, aquele que havia desperdiçado sua vida em violência e dominação. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, Marcos se sentia um pouco mais forte, não fisicamente, mas mentalmente. Sabia que a estrada seria longa e que mudar de vida exigiria mais coragem do que qualquer briga de rua. Mas pela primeira vez, sentiu uma esperança real. David, por sua vez, ainda não sabia se Marcos realmente entenderia a lição. Mas sabia que algumas transformações levam tempo. O importante era que Marcos havia encarado a realidade. Ele não podia mais se esconder atrás de sua violência e arrogância. A verdadeira vingança era interior, e Marcos mal a vislumbrara. No silêncio da prisão, Marcos Turner fechou os olhos e tomou uma decisão: nunca mais seria o mesmo. E essa decisão, ele sabia, seria o primeiro passo em direção a uma vida que jamais ousara imaginar. A chuva caía suavemente sobre Chicago, lavando as ruas como se a própria cidade quisesse esquecer a violência do passado. Marcus Slim Turner olhava pela pequena janela de sua cela, seus pensamentos voltados para o homem que mudará sua vida, David Parker. O que ele imaginara ser um confronto comum se transformará em uma lição, da qual ele agora compreenderia cada nuance. Com o passar das semanas, Marcos começou a reconstruir sua vida. Estudou, refletiu e aprendeu a canalizar sua raiva e arrogância em disciplina e paciência. O medo que sentia por David se transformou em respeito e motivação. Cada erro do passado se tornou um guia para um futuro mais consciente. David, por sua vez, continuou seu caminho discreto, sem fama ou reconhecimento. Mas sua influência sobre Marcos era inegável. Ele havia demonstrado que a verdadeira força não reside na intimidação ou na violência, mas no autocontrole, na estratégia e na coragem moral. Naquela noite, em um beco de Chicago, ele fez mais do que prender um bandido, ofereceu uma chance de redenção. As gangues da cidade aprenderam a mesma lição. O nome de David Parker agora circulava como um alerta, um símbolo de que subestimar alguém poderia ter consequências irreversíveis. Marcos Turner, no entanto, era a prova viva dessa verdade. Sua vida havia sido transformada não pela violência, mas pela inteligência e disciplina. Um dia, ao sair da prisão, Marcos caminhou pelas ruas que antes percorrera com arrogância. Não havia mais medo nele, mas uma determinação silenciosa. Ele sabia que a verdadeira vitória não estava em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E no silêncio de Chicago, em algum lugar nas sombras, David Parker continuou a observar, pronto para intervir se necessário. Mas sempre com respeito por aqueles que estavam aprendendo a se reerguer. A lição havia sido ensinada. A cidade testemunhou que o medo nunca foi o verdadeiro poder. A verdadeira força reside na paciência, no autocontrole e na coragem moral. Marcos Turner entendeu. A vida acabará de lhe ensinar a maior lição de todas: subestimar alguém, até mesmo a si mesmo, pode custar caro. E aqueles que aprendem com seus erros se tornam invencíveis não pela força, mas pela sabedoria.